Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco, gravar o nosso estudo e felizes porque hoje é dia do Senhor, apesar de não nos reunirmos, apesar de não estarmos juntos como costumeiramente se faz entre nós. Ainda estamos ligados pelo vínculo do amor, pelo vínculo do Espírito Santo e isso nos faz felizes, apesar de enfrentarmos essa dificuldade, apesar de enfrentarmos esse tempo que nos impede de reunir, nos impede de estarmos juntos. Então, eu gostaria que você aproveitasse um pouco desse bate-papo para refletir sobre esse algo tão importante para nós e que a gente tem, de alguma forma, sido impedido de aproveitar, que é a igreja, que é essa coisa de Deus, que Deus nos deixou para nós como forma de ser o corpo de Cristo, a maneira de sermos usados no seu reino, a maneira de sermos abençoados, a maneira de sermos podermos colocar em prática os dons que Deus nos dá. É a igreja, este é o lugar, esta é a forma, esta é a maneira que Deus tem usado para tratar de nós há tanto tempo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos para a gente começar esse estudo orando. Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar na tua presença logo de manhã, naquele dia que é o teu dia, chamado de dia do Senhor. Lamentamos, Senhor Deus, o fato de não podermos nos reunir publicamente. Lamentamos, Senhor, o fato de nossas igrejas estarem de portas fechadas, mas nós entendemos que o Senhor quer nos ensinar algo, que o Senhor está nos mostrando um caminho a seguir, um caminho de santidade, um caminho de relacionamento real contigo, uma vida correta e diante de ti. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa os teus filhos, abençoa aqueles que têm carecido das nossas orações. Nos lembramos do irmão Isaú e tantos outros, Senhor Deus, que têm carecido de bênção nas suas vidas, bênçãos na saúde. Abençoe os demais irmãos da nossa igreja, visita cada um, tanto aqui na Filadélfia quanto no Bedesque. Mantenha-nos unidos, mantenha o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, que diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Bom, o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo e tem preocupação de como ele vai proceder. Ele é jovem, mas já está pastoreando uma igreja e Paulo o tem como filho na fé e mantém sobre ele orientações, instruções de como ele precisa proceder no que se concerne à igreja, ao reino de Deus. É interessante pensar que nesses tempos agora, onde nós estamos privados de nos reunir, nós temos duas possibilidades de coisas que podem acontecer. Primeiro,
As pessoas podem se habituar a esse ambiente virtual que está sendo produzido ao longo desse tempo e descartarem a presença física na igreja. Sim, as pessoas podem chegar à conclusão de que, já que agora existem cultos online, mais variados, hoje o que não falta é pastor fazendo live em Facebook, que eles podem prescindir, abrir mão de estar fisicamente na igreja. Essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade, que é você sentir saudade, você sentir falta, você entender que esse tempo de privação, de estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar, cultuando o mesmo Deus, num só Espírito, tem sido tempo de lamentação, pois o nosso coração pede por isso. Nós podemos nos lembrar do Salmo 84, como quando o salmista diz que o coração dele treme e estremece pelo Deus vivo, que ele encontra morada em Deus, em seu templo, que ele sente tão grandemente a alegria de ir para a casa do Senhor que quase chega a desmaiar. Está lá no Salmo 84. Então nós podemos viver essas duas situações. A primeira, de a apatia tomar conta de algumas pessoas e elas de fato acharem que podem viver uma espiritualidade virtual. Uma marca até do nosso tempo. Ou, se Deus quiser, será assim. Nós sentimos essa falta imensa como temos sentido, e eu, graças a Deus, tenho conversado com os irmãos, tenho feito ligações para os irmãos, e todas as pessoas que falam comigo dizem: pastor, como eu estou com saudade da gente reunido na igreja, a gente poder se abraçar, para a gente poder cultuar o nosso Deus juntos. Essa seria uma reação muito positiva. Nós temos que pensar e buscar esse tipo de reação. Nós não podemos nos deixar levar e pensar que a igreja agora descobriu um novo caminho, descobriu uma nova forma, e a gente não precisa mais sair de casa. Não, ir ao templo, ir à casa de Deus é algo imprescindível para as nossas vidas. E nós devemos fazê-lo. Não podemos fazer agora, mas chegará o tempo em que nós poderemos nos reunir novamente. E deve ser dia de alegria, dia de festa, dia de celebração, porque podemos voltar à casa de nosso Deus. Eu gostaria de começar a ler aqui para você, preste um pouco atenção. O maior privilégio que alguém pode desfrutar nesta vida é participar da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A pessoa que diz, não preciso da igreja, é soberbo e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É comum ouvirmos hoje sobre a existência de pessoas que se dizem crentes, mas não querem saber de igreja. São, aquilo que você já conhece, são os chamados desigrejados. Mas isso é impossível. Jamais poderá ser um discípulo de Jesus se não estiver comprometido com um grupo de outros discípulos. Você precisa da igreja e a igreja necessita de você. Paulo, após apresentar as qualificações para a liderança, escreve sobre a igreja. Ele emprega imagens e metáforas significativas do povo de Deus. A sua preocupação é instruir Timóteo acerca de como ele deveria proceder na igreja. O procedimento é determinado pela natureza da igreja.
o que é a igreja. Bom, aqui na introdução a gente já percebe que nós não podemos nos deixar levar por esses tempos de cultos virtuais, cultos online. Isso é para o momento. Talvez até fique alguma coisa de legado desse momento sobre isso, mas a importância de estarmos juntos, de nos reunirmos, de sermos família, de sermos discípulos de Jesus, buscando ao Senhor juntos, é imensurável. A casa de Deus é algo especial, não apenas no sentido místico, né? Porque o templo, as paredes, não contém esse tipo de poder. O que faz a igreja ser igreja são as pessoas que se reúnem lá. Nós temos, graças a Deus, um belo templo, com as coisas organizadas, com um cuidado muito zeloso pelas coisas de Deus. Mas se não houver pessoas lá, aquele prédio perde totalmente o sentido. Eu ontem estava aqui no terraço de casa e olhando para a igreja lá, imaginando que hoje, mais um domingo, ela estaria fechada. Mais uma vez nós não teríamos o ajuntamento solene, não teríamos a Assembleia dos Santos reunidos. E principalmente hoje é dia da nossa Santa Ceia. Isso me deixou muito triste, porque é algo maravilhoso na nossa vida. Podermos cultuar o Senhor, estarmos juntos, celebrar a Eucaristia, reunidos no mesmo lugar, entendendo tudo o que se passa, entendendo tudo o que está acontecendo e glorificando a Deus por aquele momento. Glorificando ao Senhor por estarmos reunidos para buscar a sua face, ouvir a sua voz e participar da sua mesa. E hoje, infelizmente, isso não acontecerá. E eu acho que a maioria de nós se sente como os cativos de Sião, aqueles que foram deportados, que não conseguiam fazer determinadas coisas por saudade da sua terra, saudade do seu lugar. E lembrando que o mais importante no lugar deles, na cidade deles, era o templo do Senhor, que ficava lá no meio deles e significava a habitação de Deus junto com o seu povo. A gente vê isso claramente no Salmo 46. Então hoje nós estamos privados disso. Mas nós não podemos nos habituar a essa situação de culto online. Hoje tem culto online para todo quanto é jeito, para todo quanto é lado. E é uma necessidade, tá? É uma necessidade. Esse momento pede esse tipo de medida. Eu, por exemplo, jamais pensei em gravar vídeos e postar vídeos e essas coisas todas. Mas vi que é uma necessidade do momento. Então, eu estou fazendo. Mas essa necessidade, a priori, é para agora. Essa não é uma situação que veio para se estabelecer eternamente. Ela vai passar. E nós devemos sentir na carne o desejo de retornar aos átrios do Senhor. Dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos estar hoje ansiando por este momento. Não o contrário. Agora tem culto online, tem pastor de tudo quanto é jeito, para todos os lados, fazendo lives, gravando vídeos. Então, ir à igreja tornou-se obsoleto, negativo. Nenhum vídeo, nenhuma live, nenhum sermão
pela internet pode se sobrepor à importância do ajuntamento dos crentes diante de seu Deus. Nada disso pode compensar aquilo que nós perdemos momentaneamente. Estarmos juntos na casa de Deus, louvarmos juntos, orarmos, lermos a Bíblia e ouvirmos a voz do Senhor e ainda partir o pão e tomar o cálice. Nada disso pode ser substituído. Esse momento é impossível de se reproduzir da forma como a gente tem feito ultimamente. Precisamos ansiar por estar na casa de Deus. Uma das características da igreja, e a igreja somos eu e vocês, não é simplesmente o templo, é sermos família, é estarmos juntos, é eu e você que nos preocupamos uns com os outros, que sentamos lado a lado, que perguntamos como vai, que queremos abraçar após o culto, apertar a mão, queremos conversar um pouco, não como um clube social, não, mas de pessoas que se importam umas com as outras e que são unidas através do amor de Cristo no vínculo do Espírito Santo. Nós somos essa família enorme, essa família estendida, onde não somos parentes de sangue, mas somos filhos de Deus, portanto, irmãos, e até uma forma como nós nos tratamos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que a igreja é extremamente importante para nós. Talvez agora você esteja sentindo até o quão importante ela é na nossa vida. Talvez antes, quando você tinha a possibilidade de ir quando queria, hoje não estou afim, tá bom, domingo que vem eu vou, e tal, fulano está me chamando, falando que eu sumi, eu vou aparecer lá para dar uma satisfação. Talvez hoje você esteja percebendo o quão maravilhoso é poder ir à igreja. O quão extraordinário é podermos estar nesse momento único que é o culto do Senhor, juntos, buscando a Deus, cantando louvores ao seu santo nome, fazendo orações, falando com Ele, lendo a sua palavra, ofertando como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos dado e ouvindo a sua voz, nos ensinando, nos enchendo de forças e vigor para iniciar uma nova semana. Talvez hoje você esteja sentindo a importância de se estar na igreja, da convivência com os irmãos, das reuniões que nós fazemos, de como isso faz falta, estudo bíblico, reunião de oração, a nossa dinâmica semanal, que já encontra lugar em nossos corações e às vezes nós não damos o devido valor. Talvez hoje, porque nós não temos feito, nós não podemos fazê-lo, talvez hoje você sinta essa necessidade. A igreja é um lugar especial. Para começar, ele é a casa de Deus. Paulo diz que a igreja é a casa de Deus. A palavra casa, oikos, pode ter dois sentidos: edifício, prédio de Deus, ou família de Deus. Paulo tem esse entendimento muito claro e está tentando explicar a Timóteo. A casa de Deus, o prédio, só é igreja se existe lá a família de Deus. E eu e você somos família de Deus. E nós precisamos ansiar por isso. Nós precisamos ansiar pelo momento onde nós nos reencontraremos novamente, fazendo aquilo para o qual fomos chamados, adorar a Deus em todo o tempo, nos reunir solenemente para buscar a face do Senhor e ouvir a sua voz. E isso
é muito importante. Não tem como a gente abrir mão ou prescindir disso. Às vezes nós nos deixamos levar e achamos que a igreja é mesmo uma coisa, o pastor está lá, vai falar, algumas pessoas vão orar, outras vão cantar e depois é aquilo tudo automático. Não, só é automático se você de fato, só é mecânico se você de fato não estiver em espírito. Se você estiver com o coração cheio de desejo de cultuar a Deus, nenhuma dessas coisas será motivo para você julgar que a igreja é um lugar obsoleto, onde a gente fica repetindo coisas dominicalmente. Porque Deus falará com você de forma diferente a cada domingo, ou a cada encontro nosso. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Você é família de Deus, você faz parte de um corpo que é chamado corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, é o chefe, é o líder, é o dono. E nós somos seus servos. E se você entende que Cristo é seu Senhor e Salvador, você também precisa entender a importância da igreja na sua existência. Assim como é importante você trabalhar, é importante você estudar, talvez você esteja cursando ensino médio, talvez você esteja fazendo faculdade, ou ainda fazendo fundamental, ou quem sabe até mesmo no ensino infantil. São coisas importantes na nossa vida, mas elas só ganham o verdadeiro valor a partir de uma ótica cristã, de uma cosmovisão cristã, de que Deus perpassa todas essas áreas da vida e que a igreja é o ápice da nossa semana. O domingo é o ápice da nossa semana. É o dia onde o povo se reúne para fazer coisas única e exclusivamente relativas a Deus e a seu reino. Não vamos para a igreja para fazer outra coisa. Vamos à igreja buscar ao Senhor e pensar no seu reino e vivenciar a experiência de sermos filhos de Deus. Portanto, não pode ser algo que nós tenhamos como obsoleto ou como sem importância na nossa vida. A igreja é fundamental para nós, pelo menos para aqueles que são convertidos pelo Espírito Santo e creem em Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Há pessoas que têm dificuldade de levantar no domingo para ir para a escola dominical. Vocês já devem ter me ouvido falar que eu acho isso, sei lá, uma coisa muito estranho. Hoje o sujeito levanta para várias coisas. Se ele tiver que ir ao médico, ele sai de casa às 5 horas da manhã. Se ele tiver que procurar emprego, ou se tiver que trabalhar, ele sai no horário certinho. Mas para o Senhor ele pode falar: não, domingo é dia de dormir, ou ficar em casa dormindo, ou hoje tem aniversário de fulano, ao invés de ir para a igreja, eu vou para a festa. Quem age assim peca, porque o domingo é dia do Senhor. Não é dia de outra coisa, é mandamento, está lá, não foi o pastor que inventou isso não. É dia de fazermos coisas por Deus e para Deus. Não é dia de fazermos coisas para nós. Não é dia de nós aproveitarmos que não trabalhamos. Alguns trabalham, claro, mas a maioria de nós não trabalha. Não de aproveitarmos o dia simplesmente para nós, esquecermos de Deus. Eu não vou lembrar de Deus hoje não, apesar de ser dia dele. Domingo significa do Senhor, eu já disse isso para vocês algumas vezes.
Então você precisa ter em mente que esse momento vai passar e que você precisa tomar uma posição das duas que eu disse. Ou você vai ser daqueles que vai de fato abandonar de vez a igreja, vai viver de culto virtual, sentado em frente à televisão, usando o seu computador, o seu smartphone, e vai ter a sua vida espiritual cada vez mais rasa, o seu relacionamento com Deus cada vez mais superficial. Ou você será do segundo grupo, daqueles que entendem a importância da igreja, que sentem saudade dela nesses tempos de dificuldade, de calamidade, e anseiam pelo dia onde nós poderemos novamente nos encontrar e cultuar e celebrar a Deus com todo o nosso coração. Eu confesso que eu tenho aguardado ansiosamente por esse dia, de nós abrirmos as portas da nossa igreja, de nós nos unirmos novamente, de nós nos ajuntarmos como sempre fizemos e louvarmos ao Senhor de uma maneira, de repente, com a qual nós nunca fizemos, de prestarmos um culto ao Senhor de uma maneira totalmente diferente, porque nós tivemos a experiência de não poder fazer, de não podermos realizar os nossos cultos. Então, o meu desejo é que quando a gente se livre dessa situação, e mais uma vez eu friso, ela vai passar, nós nos reuniremos, e eu acredito que será um dia marcante na vida de cada um de nós. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse sentimento, que você fomentasse dentro de si esse desejo do encontro, esse desejo de estarmos unidos novamente na presença do Senhor, como seu povo, como seus filhos, como igreja de Cristo, para buscar a sua face, ouvir a sua voz, sermos transformados por suas palavras na ação do Espírito Santo. Fomente isso no seu coração, plante essa semente e viva um dia de cada vez sonhando com o momento do reencontro. Eu acredito que será um momento especial demais. E eu creio que Deus tem nos privado para que a gente entenda a importância da igreja, a importância do culto, a importância da adoração a Deus, da Eucaristia, de todas as coisas que compõem o culto do Senhor e a vivência cristã. Espero que você tenha sentido falta, que você entenda que a igreja é muito mais do que um prédio. A igreja somos eu e você. Que a igreja é muito mais do que um lugar de encontro. A igreja é um lugar de encontro da família com o Deus vivo. Família que recebeu de graça o dom da salvação através do sacrifício de Cristo, o nosso Rei. Aliás, hoje, domingo de Ramos, celebra-se a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Nós podemos pensar nisso. O momento de retornarmos aos átrios do Senhor, como Israel fazia nas suas festas, cantando os salmos de subida ou de romagem, de tanto que amavam estar com Deus em sua casa. Então que você aproveite esse momento, aproveite esses dias de isolamento para sentir saudades da casa do Senhor, do relacionamento cultico com Deus. Não que você não deva ler a sua Bíblia em casa, não deva orar, pelo contrário, você deve fazer essas coisas. Mas aguarde com ansiedade o dia em que nós estaremos novamente reunidos,
felizes na nossa igreja, juntos como irmãos e família de Deus, tendo o nosso Deus adorado, cultuado, e tenhamos a alegria de ouvir a sua voz juntos naquele lugar. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ilumine, que Deus coloque em seu coração todas essas coisas, que você não se afaste dele em nenhum momento, que você não se contente com gravações do pastor ou lives de outros pastores. Saiba que isso é uma ferramenta muito boa, mas é para esse momento específico. Lembrando, e por falar em live, hoje às 19 horas nós teremos o nosso sermão de domingo. Se prepare, ouça, tire esse tempo. O pastor estará no Facebook fazendo a live. Participe, compartilhe para o maior número de pessoas possível. Não que o pastor queira ser alguém famoso, não quero ser famoso, mas é para que, de repente, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E nesse momento há muitas pessoas carentes, muitas pessoas que não sabem o que fazer, o que esperar, que estão sem esperança e que precisam ouvir a voz do Senhor, ok? Deus lhe dê uma manhã abençoada e abençoadora, e que este dia, apesar de nós não nos reunirmos, é dia do Senhor. Lembre-se também que nós fomos convocados pelo presidente do Supremo Conselho a um jejum, e nós faremos no domingo que vem. A igreja está convocada para o jejum no domingo que vem, que é domingo de Páscoa. Então você receberá mais instruções ao longo da semana nos grupos da igreja, ok? Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.